Olá, pode seguir, Vanusa? Só mais um pouquinho. Ok. Pode dar início. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Voltamos aqui para a gente fazer um belo final ou um belo fechamento, que nunca é um fechamento nem um final, com esse propósito de nós podermos trazer um tema nessa nossa programação da Semana da Enfermagem, que realizamos a semana passada, com atividades com o Conselho de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, Sindicato dos Enfermeiros, de 2 mesas que trouxe um conjunto de práticas da enfermagem no SUS Paulínia, tentando reconhecer, valorizar, dar luz e demonstrar o papel importante da enfermagem a partir de várias categorias, de vários conceitos e principalmente compreendendo a enfermagem como uma profissão muito nuclear, muito importante na gestão, no trabalho em saúde, na constituição, portanto, das políticas, dos programas, da história do SUS Paulínia, e querendo trazer esse tema para toda uma reflexão do papel da enfermagem na política de saúde. E hoje a gente traz aqui, com muita honra, com muito prazer, com muito reconhecimento, a enfermeira Flora. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, que eu conheço de perto o trabalho, tive a grande honra e o prazer de trabalhar junto com Flora no hospital do HC da Unicamp, com frentes importantes de trabalho, e com ela em várias funções que ela cumpriu com uma forma brilhante, com inteligência, com muita generosidade e com muita produção de conhecimento. Então eu tenho um grande prazer de trazer aqui para a gente essa honra de poder estar aqui fazendo esse fechamento, num tema que eu acho que a Flora tem muita habilidade, tem muita prática e tem aí uma produção, né, na sua formação acadêmica, nas suas titulações. Ela vai apresentar para a gente aí, vai fazer um momento de apresentar a sua trajetória, mas um tema que a gente tem nos preocupado e, de alguma forma, eu me encontro muito com a Flora nas suas práticas e na nossa experiência, nessa honra de ter a experiência de ter vivenciado com ela intervenções na nossa profissão. Então, o tema da gestão do trabalho em saúde é um tema que a Flora trouxe sempre, estando numa relação assistencial mais direta, estando numa relação de gestão mais diretamente. Portanto, compreender, né, trazer para a gente poder dialogar, evidentemente, nessa valorização do trabalho da enfermagem, mas compondo uma relação mais discursiva, dialógica com o tema, né, do trabalho em saúde e da gestão. Portanto, a Flora ela vai trazer para a gente hoje, foi um pedido, a gente achou que seria um fechamento muito importante, que é os desafios da enfermagem na gestão do trabalho em saúde. Então, eu queria, Flora, agradecer a sua disponibilidade, agradecer enormemente você poder estar aqui, tirando o tempo na sua vida aí, nas suas obrigações,
e poder iluminar aqui o tema conosco, a gente poder aprender com você e poder trocar com você. Eu quero saudar também as pessoas que estão nos escutando pela transmissão YouTube, no nosso canal Gestão SUS Paulínia, agradecer a equipe de gestão que está participando atentamente desse debate, agradecer a equipe específica da enfermagem que tem estado no nosso espaço de gestão e também todo o coletivo de enfermagem que tem uma relação direta no trabalho em saúde, nas suas respectivas obrigações de intervenção com os usuários, do nosso sistema de saúde, com cuidado especificamente. Então, quero agradecer a presença de todos aqui. Quero, nesse momento da nossa live, quero agradecer especialmente, mais uma vez, a Vanusa, que tem nos dado todo o apoio, toda a capacidade de usar essas tecnologias nesse momento, conseguindo difundir cada vez mais as questões importantes do SUS Paulínia, da nossa gestão e outros diálogos tão importantes. Então, portanto, eu passo para a Flora, para ela poder se apresentar, poder ter a liberdade de apresentar o tema. Eu vou ficar aqui escutando, anotando algumas coisas, para a gente poder depois estimular um debate. Peço que a Vanusa fique bem atenta nos questionamentos, sugestões, enfim, que possa surgir lá no YouTube e trazer aqui para a gente. Flora, fique à vontade. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, Fábio, eu estar aqui. Um convite seu é irrecusável por eu admirá-lo, né, como profissional e também admirá-lo nessa posição que você está. Eu tenho certeza que a saúde está bem, está sendo feita muito boa gestão da saúde aí em Paulínia. Pessoa que eu conheço muito, tenho certeza que está atendendo a todos as necessidades, né? Eu agradeço muito por estar aqui. Então a gente vai conversar um pouquinho, né? É um tema que eu gosto muito, né? Como você já falou, e é a profissão que eu escolhi e gosto muito também. E faria tudo novamente, né? Acabei de me aposentar faz pouco tempo, né? Faria tudo novamente. Então vamos conversar um pouquinho aqui. Eu vou colocar a apresentação. Tá tudo bem aí? Dá para ver? Já apareceu sua apresentação aqui, tá bom? Ok. Flora, desculpa, eu não te apresentei, você fique à vontade para poder falar da sua trajetória. Tá bom. Então nós vamos conversar sobre isso. Então, agradeço também a quem está com a gente nessa live, né? Agradeço bastante pela atenção. Então, vamos lá. Eu agradeço muito ao meu filho, o Rafael, que você conhece, que montou tudo isso para mim, que foi, assim, um trabalho interessante, né? Ele colocar num sistema, para mim, diferente. Mas vamos lá. Bom, então eu fiz aqui uma jornada para a apresentação de hoje, né, para a gente se organizar, né, como a gente precisa, né, de uma certa organização para a gente poder dar conta do recado, né. Então, o que eu pensei hoje, baseado no que você solicitou para mim. Então, por que eu estou aqui? Vou falar um pouquinho, né, quem sou eu. Você já disse, né, a gente já trabalhou junto em vários momentos, então eu acredito que seja por isso, por você me conhecer, por eu levar muito a sério o trabalho em saúde, por eu reconhecer a importância de ter estado, né, num serviço público de saúde que eu respeito muito. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco das características da profissão. Eu sei que aconteceram várias falas, né, no decorrer
da semana da enfermagem, mas é sempre bom a gente enfatizar mais algumas características da profissão e dos profissionais, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre gestão, com a visão, né, do trabalho integrado e articulado, que só assim, na gestão em saúde, que a gente pode chegar a algum resultado exitoso. E falar do trabalho, né? Do trabalho, e eu reconheço o trabalho em saúde, que seria os múltiplos saberes, que nós trabalhamos em equipe, em um corpo, né? Que é o nosso usuário do serviço, é o nosso paciente. É assim que eu montei essa apresentação, para que então, no final, a gente consiga, e eu espero, né, que eu possa, com essas falas, a gente inspirar reflexões e transformações, que foi sempre na minha vida, foi sempre me inspirar, né, na profissão que eu escolhi, nas coisas que eu li, nas coisas que eu acredito. Então, eu montei mais ou menos essa jornada hoje para a gente conversar. Então, é a Flora, né? Eu sou casada, brincadeira do meu filho aqui, colocou os cachorros e os gatos né, na preferência, tenho 2 filhos, eu tenho uma família muito bonita, a gente se integra bastante e somos muito felizes por isso. Então, trabalhei aí 38 anos, né, no Hospital das Clínicas da Unicamp, e eu tive muitas questões e muitas inquietações durante toda essa minha jornada, né? E essas questões e inquietações, elas me fizeram trilhar um caminho que eu achei interessante para mim e achei agora um pouquinho mais distante para a enfermagem, né? Eu achei que a minha experiência vocês podem avaliar e me respondeu muitas coisas, né? Bom, eu, como eu falei, trabalhei na área hospitalar, no HC Unicamp por 38 anos. Eu me graduei na PUC, Campinas, e a minha pós-graduação, né, tanto o mestrado como o doutorado, eu fiz na Unicamp. Também fiz, assim que terminei a graduação, fiz uma habilitação em saúde pública, adorei fazer esse tipo de trabalho, e ao mesmo tempo trabalhando em hospital, fui também fazer minha especialização em cuidados intensivos, e aí, a partir daí, busquei também a questão de entender a gestão do trabalho, a gestão em saúde, né? Então, fiz uma especialização de administração hospitalar pelo São Camilo, fiz a especialização em gestão hospitalar pela Unicamp, fiz uma especialização em segurança do paciente pela Fiocruz, atuei, né, como enfermeira assistencial, e foi o meu melhor ganho, né, trabalhar diretamente na assistência. E a partir daí que a gente foi fazendo trilhei também caminhos para gestão, né. Eu trabalhei na enfermagem de emergência diretamente, né, e enfermaria cirúrgica, como enfermeira assistencial direta. Fui gerente técnico assistencial nas unidades de internação de adulto. Eu fui também enfermeira do ambulatório de DDST/AIDS, no ambulatório de otorrinolaringologia, trabalhei por muito tempo lá. Implantei a comissão de ética de enfermagem e estive presidente por alguns anos. Fui assistente de direção do departamento de enfermagem. Também fui docente de enfermagem em escolas privadas, né? Implantei a ouvidoria hospitalar e estive como ouvidora, e o Fábio ajudou muito a gente nessa implantação, em todo o processo de trabalho também. Estive como diretora de recursos humanos para criar ou descaracterizar como um trabalho burocrático, e fui, a pedido do superintendente, desenvolver um trabalho de gestão de pessoas,
na área de recursos humanos do hospital. Aí depois eu fui convidada para estar como diretora do departamento de enfermagem do hospital e, consequentemente, responsável técnica pelo Corém, né, de toda a equipe de enfermagem. Depois eu fui gerente de risco, né, que o hospital da Unicamp é um hospital sentinela, então pela Anvisa estive como gerente de risco e implantei o núcleo de segurança do paciente lá no HC, né, e trabalhei por algum tempo lá, e que foi uma experiência maravilhosa, aí que a gente viu a importância do trabalho em saúde de forma compartilhada, né, e depois, né, me planejando para a aposentadoria, eu fiz uma especialização em medicina tradicional chinesa na área de acupuntura, terminei e hoje sou acupunturista e atuo não muito como gostaria, mas por conta da pandemia, eu praticamente não estou atuando nesse momento. Como está fazendo parte essa minha fala do fechamento da Semana da Enfermagem, eu peço licença a vocês para ler um trecho de um texto muito bonito que eu coloquei também na minha tese de doutorado. Aliás, a minha tese de doutorado foi a contribuição do enfermeiro na gestão hospitalar, e a de mestrado foi sobre a autonomia do enfermeiro no processo de trabalho da enfermagem e de saúde. Então, eu gostaria de ler, em homenagem a todos os profissionais de enfermagem, que reflitam sobre esse texto que eu vou ler. E aqui no slide, nessa tela, eu coloquei alguns trechos para que vocês, então, vão refletindo aí sobre o que a Capella e Leopardi falaram isso em 1999. Então, elas disseram: enfermagem é uma prática social cooperativa, institucionalizada, exercida por diferentes categorias profissionais. Tem como atividade básica, em conjunto com os demais trabalhadores da área da saúde, atender ao ser humano, indivíduo que em determinado momento de seu percurso de vida submete-se à hospitalização em função de uma diminuição, insuficiência ou perda de sua autonomia. Só podemos pensar em enfermagem como profissão para resgatar no indivíduo a sua capacidade de, mesmo nessa condição, ser ainda assim o sujeito das ações de saúde a ele ministradas. Para isto, utiliza um conjunto de conhecimentos e habilidades específicas, construídos, organizados e reproduzidos em decorrência da divisão social e técnica do trabalho na área da saúde. A sistematização dinâmica para captar e interpretar a diminuição, insuficiência ou perda de autonomia do sujeito portador de carência de saúde dá-se através de um projeto de ações de enfermagem que visa a manutenção, a continuidade da vida e ações de reparação ao que se constitui obstáculo à vida, na perspectiva de visualizá-lo como sujeito de sua existência, na reconstrução de sua autonomia, ou quando isso não for mais possível, ainda assim possibilitar viver a sua morte, fazendo-o sentir-se um ser humano como ser universal, genérico, que resume em si mesmo a vida, o universo, um ser concreto, enquanto ser natural e biológico, e um ser singular, enquanto especificidade particular, único, individual, próprio, porém social. Então, meus cumprimentos a todos os meus colegas enfermeiros e todos os colegas da enfermagem. Eu escolhi esse texto porque acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, tem tudo a ver com a nossa profissão, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as características da profissão e as categorias de enfermagem. Como o Fábio já falou, é uma profissão nuclear, né? Nós somos considerados profissionais essenciais, tanto no Brasil como no mundo.
Nós temos uma organização peculiar, né? Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Antes nós tínhamos até mais categorias, né, dentro da nossa profissão. Dentro da área da saúde, é a única profissão que tem essas categorias juntos com o profissional, com o profissional enfermeiro, né? O dentista tem ainda os técnicos em serviços dentários e os demais já não tem. O assistente auxiliar de serviço social parece que também não tem, mas eu não sei se ainda está em vigor, mas a enfermagem ela tem essa organização peculiar, né? A categoria de enfermagem, então, os profissionais, eles estão inseridos em todas as estruturas organizacionais do sistema de saúde, tanto público como privado. Então, nós estamos inseridos na gestão, na coordenação, no gerenciamento, na assistência direta e indireta, hospitais, ambulatórios, centros de saúde, unidades básicas de saúde, nas UPAs, SAMUs, estratégia de saúde da família, tanto nos grandes centros como nos locais mais remotos do país, como nós vimos, né, estamos presenciando, como foi divulgado na mídia, para chegar a vacinação a todos os povos, né. A enfermagem, ela inseriu-se ao longo dos 30 anos do SUS e ela contribuiu bastante na implementação de diversas políticas públicas de saúde. É uma categoria, né, tanto a enfermagem como um todo, que ainda luta por seu piso salarial e luta por uma jornada luta por uma jornada mais compatível com o trabalho desenvolvido. Todo mundo sabe, né, e nós sabemos, e foi falado isso ao longo dessa semana, que é uma atividade desgastante, ainda o cuidado desenvolvido pela enfermagem não é em todo lugar que é valorizado, né? Então, é ainda uma categoria que precisa avançar nesse processo. Em números, né, nós somos hoje quase 2.500 profissionais aqui no Brasil, de enfermeiros nós somos em 613.808, técnicos de enfermagem 1.440.543 técnicos de enfermagem, e temos os auxiliares de enfermagem com 433.536 auxiliares de enfermagem, todos com as suas atribuições definidas, né, pela lei do exercício profissional. E outra característica da nossa profissão, é bem visível isso, somos 84%, né, as mulheres, ela constitui 84% do número de profissionais de enfermagem. Bom, em relação aos desafios da enfermagem, eu quis ainda enfatizar que tem alguns que são da enfermagem para a própria enfermagem, né? O que a gente ainda tem uma carência grande. A gente tem uma carência de ter representantes no aspecto político, né? Uma representação política, para enfatizar o protagonismo da enfermagem, em especial do enfermeiro, nas políticas públicas de saúde. Dificilmente hoje, tanto como vereadores, como deputados estaduais, federais, senadores, nós temos muito pouco o número de representantes, né? E quando às vezes a gente tem candidatos, às vezes a enfermagem não se organiza para apoiar esses candidatos, para ter uma representação maior da profissão na esfera política. Então a gente tem essa carência ainda. E precisamos pensar nessa necessidade hoje, tanto que tem a lei aí para ser aprovada e tem uma dificuldade muito grande, né? Temos que também colocar muito em pauta a questão da enfermagem na reforma da Previdência, né? Pois os profissionais estão expostos a intenso desgaste físico, psicológico, além dos riscos biológicos, e precisamos
lutar ou discutir mais para adequar a proposta à realidade mais específica da enfermagem, né? E essa adequação da reforma da Previdência no processo do trabalho, ela vai trazer ganhos para a saúde em relação à assistência mais saudável, porque hoje a gente vê que a maioria dos profissionais tem mais empregos, buscam outros empregos, isso também desgasta, né? E tendo condições adequadas, né, de pensar numa previdência mais adequada, as pessoas vão trabalhar também de forma mais satisfeita, mais realizados, mais descansados, pensando na questão também da jornada e do piso salarial. E outra coisa muito importante também, que é um desafio da enfermagem para a própria enfermagem, é pensar no nosso futuro em relação à formação. Nós não podemos descuidar dessa questão da formação, que é muito importante, das funções que a gente desenvolve em qualquer lugar que a gente for atuar, e as condições de trabalho, então. Então, esses desafios também, se bem trabalhados, elas vão refazer aí os novos caminhos da enfermagem, para que a gente esteja melhor inseridos em todos os aspectos, né? Bom, então, entrando mais na questão mesmo da proposta que o Fábio me fez, né, falando da gestão e trabalho em saúde, eu coloquei um pouco separado um pouquinho da gestão para enfatizar alguns aspectos que eu considero muito importantes. Então, a gestão em saúde ela é composta de 2 aspectos que são muito estratégicos, e a enfermagem precisa entender isso, precisa compreender e perceber o quanto que ela pode ajudar, tanto no aspecto político no sentido de ter a saúde como direito de cidadania, e o aspecto técnico, né, na formulação de políticas e planejamento de ações. A gente precisa entender que a gestão em saúde é uma prática social, e ela não dissocia nada, ela articula e integra pessoas e processos. Então, quando se fala em gestão, é trabalhar com as pessoas, não pelas pessoas, né? E a gente precisa, então, integrar, né, pessoas e processos e, assim, possibilitar uma transformação no desenvolvimento do trabalho nas instituições. Entender que nós, como profissionais, a gente pode, sim, participar e colaborar muito, contribuir muito no processo da gestão. Está aí a lei do exercício profissional, que é a 7498 de 86, que mostra que as atividades essenciais que norteiam a nossa profissão, que é do enfermeiro em especial, é assistencial, gerencial, educativa e de pesquisa. E ela pode atuar tanto em nível de planejamento político, estratégico, tático e operacional. Então, nós temos uma lei do exercício, olha só, 86, e ela nos respalda em muitas atividades que podemos, sim, desenvolver. A gestão em saúde, portanto, ela precisa ter um enfoque multiprofissional, multidisciplinar, e, lógico, não pode perder a singularidade dos espaços, dos saberes e profissões, porque só assim a gestão em saúde ela se desenvolve de forma muito adequada e que satisfaz a todos, né? Bom, na questão da enfermagem, especificamente do enfermeiro, é um desafio para ele também pensar a gestão sob uma perspectiva ampliada, ou seja, para além dos aspectos técnicos, assistenciais e gerenciais, que é da nossa competência, né? Entendemos muito desses aspectos, mas na lógica da inserção na estrutura organizacional, nós precisamos ter essa visão mais ampliada para participar ativa e articuladamente nos processos decisórios, e a gente tem condições, sim,
desde que a gente entenda que nós temos esse papel e nós eu tenho certeza que a gente é ouvida, sim, pelos gestores, desde que a gente se proponha a fazer essa diferença, né? Olhar a gestão sob essa forma ampliada. E ter autonomia, né? Por se a gente tem o conhecimento, a gente tem autonomia no desenvolvimento do nosso trabalho. E aí a gente consegue sair de um papel coadjuvante para um papel de protagonista e aproveitar as oportunidades que são previstas no próprio SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, nessa sua organização do cuidado. Então, o enfermeiro e a equipe superando essas questões de hierarquia, de rigidez de organograma, achar que a gente não pode sair dos quadradinhos de organograma, e a gente saber estabelecer uma relação de interação com as outras competências que formam, que se constituem a gestão, nós vamos saber desenvolver e ajudar nesse processo de gestão. E é lógico que a gente consegue, sim, preservar a singularidade do nosso trabalho, tá? Mas a gente favorece a nossa atuação coletiva no âmbito da gestão, dentro desse sistema de saúde, para que a gente, então, tenha uma participação bem mais diferenciada, né? E a gente consegue, sim, basta querer e basta ter conhecimento para que a gente desenvolva esse tipo de presença, né, de ser mais protagonista. Portanto, então, é um desafio crescente para nós o desenvolvimento adequado das políticas de formação do enfermeiro, para que a gente, então, tenha uma maior inserção no mundo do trabalho e aí tenha maior visibilidade social. Eu acho que a gente já avançou bastante, mas a gente precisa ainda avançar muito, né? É importante também que outro desafio é o entendimento da avaliação em saúde, né? Saber, conhecer os indicadores, como é que está ocorrendo todo o processo de trabalho dessa gestão, entender a importância da avaliação em saúde, porque a enfermagem, de uma forma organizada, entendendo tudo isso, ela vai contribuir para tomadas de decisão, para melhorias das intervenções e da saúde dos usuários do sistema. Nós temos também que pensar nos aspectos culturais da nossa profissão, né? Quanto tempo que nós trabalhamos uma identidade muito estabilizada, trabalhamos muito em condições de executar tarefas, né? E quanto que nós sabemos que nós temos um conhecimento que pode ultrapassar essa visão muito estabilizada, né, da nossa identidade como profissão. E aí, se a gente mostrar o que viemos nesse processo de trabalho, expressando o nosso ressignificar na equipe de saúde, nós vamos desvencilhando dessas questões das ações muito submissas, pouco expressivas, que muitos ainda vivenciam ou realizam de uma forma meio que mecanizada do trabalho da enfermagem, né, nas instituições. É importante também, hoje é uma questão que nós não podemos mais nos calarmos. Nós temos que desenvolver mais a comunicação entre os profissionais da equipe e entre os outros profissionais que compõem a equipe de saúde. E a gente desenvolvendo a comunicação e o conhecimento, é óbvio, né? A gente vai melhor interagir com os outros profissionais de saúde e vamos conseguir desenvolver melhores canais de interação, né, e saberes também. E aí as pessoas vão nos conhecendo de uma forma muito mais adequada no processo de trabalho, né?
E é importante também que isso, em contrapartida, exista uma cultura institucional flexibilizada para propiciar esse desenvolvimento da comunicação e que as pessoas conversem mais, compartilhem mais, né? Então, sendo uma cultura mais institucional mais flexibilizada, e como que consegue isso? Reformando o pensamento, né? Pensamento, ideias, desenvolvendo várias possibilidades de intervenções transformadoras, com dispositivos hoje que existem muitos, né? Que a gente pode aproveitar muito o que está hoje disponível na internet, em várias tecnologias, e vai propiciar, então, que entre nós, né, profissionais de saúde, nós seremos capazes de enfrentar resistências que porventura possam ainda ter, né, reposicionar a visão da gestão, que mostrar que pode ser mais compartilhada e pode ser, por outro lado, mais responsabilizante para todos, né, quer dizer, todos os profissionais participarem mais, propiciar mais discussões, compartilhar mais ideias, para que a gente, então, possa realmente participar do processo da gestão. Em relação ao trabalho, né, como eu coloquei lá naquela nossa jornada de apresentação, o trabalho em saúde eu considerei como os múltiplos saberes e um corpo, né, em um corpo, quer dizer, é o mesmo usuário, é uma mesma comunidade, uma mesma comunidade de pessoas, mas são vários saberes que estão implicados nesse processo de trabalho. E o SUS, em relação ao trabalho de saúde, ele mesmo com as limitações de subfinanciamento, ele é o maior empregador de profissionais de saúde e ele é o que mais proporciona acesso aos serviços. Então, a gente precisa conhecer o SUS, né? Eu fiz um trabalho perguntando aos profissionais de saúde que trabalham em unidades de saúde, principalmente em nível hospitalar, e perguntando se conhecem o SUS. Raros foram os profissionais que responderam que conheciam todos os seus princípios, todas as suas diretrizes. Então, a gente precisa estar inserido nos princípios do SUS para que a gente tenha uma participação muito mais efetiva no desenvolvimento do nosso trabalho em defesa da vida dos cidadãos, né? Conhecer o que quer dizer universalidade, o que quer dizer integralidade do cuidado, o que quer dizer equidade, controle social. Fazemos parte de um serviço de saúde pública, né? No âmbito organizacional, a saúde tem as suas características próprias, todos sabemos, todos vivenciamos isso, né? Ela se realiza em equipe, então são muitos saberes, são muitas práticas, e nós precisamos realmente ter um processo de comunicação muito importante, muito desenvolvido, para que a gente, então, consiga vincular as ações de cada profissional, né, para que a gente atinja uma atenção integral e cooperativa, para que o nosso usuário saia satisfeito, né, e com as suas necessidades de saúde resolvidas ou encaminhadas, pelo menos, né. E aí, então, a gente fala muito da questão que o Gastão sempre falou para a gente, né, e está nos seus livros, a questão do campo e núcleo de competência. Como a gente trabalha em equipe, existe um tensionamento quase que normal ocorrer, né? São muitos saberes, são muitas práticas, mas a gente precisa entender que o trabalho coletivo precisa ser organizado de modo que os conjuntos de ações se vinculem entre si e deem o melhor resultado possível no processo de assistência ao nosso paciente, ao nosso usuário. Então, é de fundamental importância que haja a compreensão da questão desses termos, campo e núcleo de competência, para que, então, se tenha respeito por cada um dos profissionais
tenha compreensão por cada ação de cada profissional e que a qualidade, então, da ação, ela se concretize, priorizando, então, esse doente mais do que a doença. Então, o trabalho em saúde, ele é uma integração de vários processos, de várias pessoas. E o ser em cuidado, o sujeito das nossas ações, eles precisam ser contemplados por esses saberes, por essas práticas, da melhor forma possível. Nós sabemos que a enfermagem, por ser nuclear, por ser essencial, ela tem uma característica pelo seu núcleo de competência, que é desenvolver um trabalho de forma integral e contínua, né? A enfermagem já tem essa particularidade, mas ela precisa entender e participar dos outros núcleos de competência que compõem o conhecimento dos outros profissionais. Então, campo de competência, gente, é o campo do ambiente do cuidado. O campo é de todos nós. Nós precisamos entender entender e fazer por onde todas as pessoas ou todos os profissionais sejam importantes nesse processo, né? Que não seja só uma equipe multidisciplinar, né? Ou multiprofissional, mas que a gente possa avançar do campo de competência de todos os profissionais de saúde de uma forma interdisciplinar. Quer dizer, entender que cada profissional tem o seu núcleo, quer dizer, o seu conhecimento, a sua essência, as suas responsabilidades inerentes ao seu papel, à sua profissão, como tem o núcleo de competência do médico, como tem o núcleo de competência do fisioterapeuta, do enfermeiro, do dentista, do assistente social, do psicólogo, né, dentro do campo de competência dos profissionais de saúde, que é o processo mesmo do trabalho em saúde. Então, o campo de competência, ele se constitui de um modo integrado a atuação de todos os profissionais com o objetivo de assistir o sujeito na sua integralidade, que foi bem o início do texto que eu falei para vocês, né? Então, a questão do trabalho em saúde, desenvolvendo dessa forma, que as pessoas entendam que temos nossos saberes, nossas práticas, mas tem um momento que todos os saberes, essas práticas, elas se compartilham para a gente, então, proporcionar uma atenção da melhor forma possível para aquele sujeito, e assim a gente se desvencilha da alienação, né? Porque a gente deixa de ter os corporativismos, deixa de ter a visão somente da sua categoria profissional, e aí a gente estabelece definitivamente um trabalho de cogestão, dentro de um sistema de cogestão. E aí, concluindo, né, chegando lá na parte de conclusão, eu queria colocar para o enfermeiro, né, para a equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro, alguns passos para atingir o protagonismo e ampliar o empoderamento. Então, a gente precisa ter o conhecimento do trabalho, da gestão e trabalho em saúde, mas de que forma que seria uma forma destacável a parte do profissional enfermeiro. Então, a gente precisa saber ser, né, ter uma identidade profissional. Para que eu existo no processo de trabalho em saúde, na gestão em saúde, né? Quem é o ser profissional? Para que eu existo, né? A gente precisa ter um autoconhecimento. Hoje em dia é muito falado nisso, e é verdade. A gente precisa se autoconhecer para que a gente possa desenvolver a nossa identidade profissional da melhor forma. E a gente precisa ter muita paixão pelo que a gente faz. É só assim que a gente consegue ser profissional. A gente precisa ser e fazer, né? Saber fazer e saber o que fazer e saber como fazer. A gente volta a falar, a questão da comunicação é muito importante nesse processo, desenvolver as técnicas, né, de comunicação,
questão de treinamento, de educação permanente, a gente precisa buscar isso o tempo todo como profissionais. A gente precisa também estar engajado, trabalhar em equipe, e na equipe que é da enfermagem ou na equipe que você faz parte multiprofissional, você tem que ser um elemento de convencimento das pessoas para fazer o que precisa ser feito. Então a gente precisa estar bem engajado no nosso processo de trabalho. Nós precisamos nos aprimorar constantemente, continuamente. Isso é uma coisa que não podemos deixar. Nós precisamos ter a vontade política de transformar. Nós não podemos ficar numa zona de conforto o tempo todo esperando que as coisas apareçam, que as coisas mudem, que as coisas se transformem. E a gente tem que fazer por onde para obter o reconhecimento de uma liderança de enfermagem. Então, a gente tem que fazer o nosso marketing, mas tem que fazer por onde? Saber fazer, né? Outras coisas, né? O famoso chá, né? Que é o competência, habilidade e atitude. Então, a gente tem que desenvolver cada vez mais essas competências nossas, principalmente as atitudinais. Hoje é muito cobrado, né? Da nossa postura. E hoje tem uns termos mais novos, né, que a gente está ouvindo aí no mundo do trabalho. A gente tem que desenvolver as nossas habilidades, tanto as hard skills, que são habilidades objetivas, que são os treinamentos, que são os cursos, como as soft skills, que são as habilidades subjetivas. A gente precisa entender o que é isso, né, que são aquelas que sabem lidar com as pessoas, que sabem interagir com as pessoas, né? As competências sociais, as emocionais e as mentais, ligadas às personalidades de cada um. Então, a gente precisa, assim, do autoconhecimento. Então, precisamos saber onde que estamos e como podemos desenvolver essas habilidades, buscar, né, o desenvolvimento das atividades. E também, por último aqui, eu falo desse movimento que é o Nursing Now, que acho que o pessoal está já por dentro, a enfermagem, né, é um movimento global que busca o fortalecimento e a valorização dos profissionais de enfermagem e também aperfeiçoar os serviços de saúde no mundo todo. É um movimento que começou na enfermagem em 2019, iniciou-se os preparativos para comemorar o Ano Internacional da Enfermagem, né, em 2020, enaltecendo também o bicentenário da Florence Nightingale, né, 200 anos de Florence Nightingale. Esse movimento narcinal tem como patrona a duquesa Kate Middleton, do Reino Unido, e esse movimento está em mais de 30 países e o Brasil está nele, né, está fazendo parte. Ele surgiu em parceria entre a Organização Mundial de Saúde e o Conselho Internacional de Enfermagem e visa melhorar a saúde da população, né? Então, para elevar o perfil e status de enfermagem em todo o mundo. E o que se espera é que haja uma capacitação dos enfermeiros, principalmente dos enfermeiros, para que eles ocupem seus lugares nos centros dos desafios da saúde do século XXI. Tem uma estimativa que em 2030 o déficit de profissionais de saúde como um todo, não só de enfermagem, é de 18 milhões, e de enfermagem é de 9 milhões. Então, a campanha, ela visa impulsionar a criação de políticas valorativas da profissão. Então, a gente não pode esperar muito, não, e arregaçar as mangas para que a gente trabalhe e ajude aí a ter o melhor processo de atendimento à saúde da população no mundo todo, né? Então, finalizando, acho que todo mundo conhece essa frase, mas eu não canso de ler ela para mim mesma, né? Então, se a gente quer alguma mudança, que a gente seja a mudança que queremos ver no mundo. O Mahatma Gandhi falou isso para nós, né? E deixou essa frase para que a gente reflita e a gente consiga transformar a realidade, né? Para ver o que a gente quer acontecer. Eu agradeço a atenção, eu espero que eu
tenha conseguido contribuir, Fábio, com o tema, né, dando aí umas pinceladas nesses assuntos, nesses temas, e agradeço a todos a atenção. Flora, muito legal, Flora. Super. Acho que tem várias coisas bastante importantes. O que eu achei legal é que você abre bastante o tema, né? Nessa ideia de não fechar a Semana da Enfermagem, mas abrir uma série de debates possíveis, uma série de reflexões possíveis. Nesse conceito, né, que eu acho que você trouxe para a gente, eu vou abordar aqui, tentando estimular uma conversa com você, e para que quem esteja nos acompanhando possa também debater, enfim, trazer para o seu dia a dia, vestir as carapuças possíveis, pensar numa coisa de intervenção mesmo, né? Uma coisa que seja muito desse lado prático, né, Flora? Muito desse lado dessa coisa gostosa que é a mudança, o agir, a intervenção, né? Esse movimento que a gente faz o tempo inteiro, que o que nos interessaria era mudar as pessoas, mudar as instituições, né? Eu vou traduzir aqui, para a gente poder debater, primeiro a questão da gestão. Acho que a Flora traz muito, muito fortemente esse conceito de gestão, né, conceito de gestão participativa, o tema da cogestão, a enfermagem compreendendo, né, essa relação que faz uma certa coragem e uma certa reflexão do modo de organizar a enfermagem, ou do modo de organizar as instituições, o modo de organizar as corporações, os organogramas, né? Que essa coisa da hierarquização, coisa de um certo... A gente brinca muito de um vertical, de alguma forma que vai... Essas duas questões bastante importantes, né? Tentando olhar para isso e mas como é que a gente possa pensar uma gestão participativa, que ela consiga reproduzir uma relação de agenciar a intervenção do trabalho e da gestão com outros profissionais, e como a gente poderia trabalhar as instituições de maneira, de forma menos hierarquizada. Eu acho que a gente fez uma conversa com o Mauro Pires, falou um pouco disto, a gente trouxe isso com a nossa Salma Balista, que trouxe um conjunto de reflexões, e com a Luciane, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também trouxe um conjunto dessas reflexões, que era esse modo, né, hierarquizado da enfermagem, o modo taylorista, a formação administrativa dura, enfim. Então, eu queria que você pudesse abordar um pouco isso, Flora. Como é que a gente poderia fazer essa coisa menos vertical, menos centralizada na gestão, só de uma categoria, né, de uma corporação como a enfermagem? Como é que a gente poderia desenvolver práticas de gestão participativa? Como é que a sua experiência, como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma que a gente precisa estar inserido em todo o processo, né? Conhecer onde é que a gente está atuando. Então, se a gente está numa instituição, a gente precisa entender
aquela instituição, o que é necessário. Por exemplo, eu contar uma experiência minha. Ocorreu o planejamento estratégico da instituição, né? Então, lá tem as ações a serem desenvolvidas. Ninguém pediu para mim trabalhar ou atuar em determinada ação, fora as que eu já estava dentro da minha categoria, da profissão, o que eu tinha que contribuir no desenvolvimento das ações, né? Então, eu vi uma ação lá e percebi nas avaliações do planejamento estratégico que não era uma prioridade de muitos ali, né? Que era a questão do controle social. Né? Dentro do hospital, nossa, o controle social é alguma coisa tão distante? Não é, né? Então, mas estava lá dentro do planejamento estratégico. Então, nós precisamos, como profissionais, estarmos atentos às oportunidades que surgem, para que a gente, então, consiga contribuir nesse processo. E aí, então, fui em busca de contribuir, né, no desenvolvimento dessa ação estratégica, que foi, quando você lembra que foi a constituição planejar, né, a organização de uma ouvidoria hospitalar. Né? Então, nós como profissionais, nós não podemos estar esperando que alguém nos solicite muitas coisas, né? E a gente sim, né, se antecipar a muitos, porque a gente precisa estar atento a essas coisas, não só dentro da corporação enfermagem, vou fazer as coisas que dizem respeito à minha profissão e vou fazer o melhor possível e chega num limite. Eu acho que a gente tem que avançar esses limites. E trabalhando no SUS, a gente sabe que é possível, é proporcionado isso a nós, como sujeitos do processo em saúde, né? Então, dá para a gente fazer, dá para a gente criar, e foi o que a gente fez. Então, fizemos um planejamento, juntou com um planejamento também do serviço social que já estava fazendo o serviço de apoio ao usuário, juntamos os conhecimentos e desenvolveu um plano de ação, um planejamento, e aí foi apresentado isso na superintendência e foi aceito de braços abertos, né? Quer dizer, às vezes a gente começa a nos limitar, a intimidar, e não imaginamos muitas vezes que se espera de nós determinadas ações, né? E a gente vê que é possível, juntando seus saberes, juntando forças, buscando conhecimento, né? Foi quando você nos ajudou bastante a criar os eixos de atuação da ouvidoria hospitalar, né? E a ouvidoria está lá até hoje, né? E ela é uma grande ferramenta de gestão. E o superintendente, na época, ele soube acolher com bastante propriedade as ações que poderiam ser desenvolvidas a partir da fala do usuário, que nós éramos a fala do usuário, né? Então, é possível, sim, a gente desenvolver muitas ações, né? Querer, ter vontade, ter coragem, né? Também. Ter persistência, que não é fácil, as coisas não são tão fáceis, mas a gente cria, assim, maneiras de ter acesso, né, no processo aí da gestão, dessa forma. Um exemplo, né? Eu acho, Flora, eu estou lembrando aqui, né, desse tema, né? Eu acho que o seu trabalho, né, com esse núcleo, a experiência de ter organizado no hospital complexo, né, com uma relação de poder, uma dimensão bem profunda, e essa coisa do hospital de formação, hospital universitário, eu aprendi que esse seu núcleo de enfermagem foi muito, muito forte no sentido de implementar
duas coisas centrais da ouvidoria que você está dizendo, né? Que é o núcleo da enfermagem e a organização disso enquanto uma capacidade de qualificar e garantir e, enfim, produzir a escuta, né? Escuta que é, muitas vezes, de um lugar e de um ator muito menos, com menos poder nas relações institucionais, que é o usuário, né? De alguma forma, esse usuário é uma relação, às vezes pontual, às vezes com muita perda de vínculo com a relação institucional do HC da Unicamp, enfim. Então, esse lugar que você desconstrói de produzir avaliação do trabalho em saúde a partir do usuário, eu acho isso muito significativo, né? Eu acho que a enfermagem, o seu papel, a sua história, a sua forma de ver e essa habilidade, enfim, acho que contribuiu bastante. Quer dizer, eu deixo de fazer uma escuta relacionada na verticalização do poder, portanto hierarquizada, e faço uma escuta, né, paralela de alguém que a gente entende que é o sujeito que poderia, o ator que poderia nos revelar a melhor qualidade ou a pior qualidade ou a insuficiência da qualidade ou, enfim, as incertezas do trabalho em saúde. E, por outro lado, eu acho que você também fez um trabalho bastante interessante, que é não produzir a intervenção e o processamento dessas queixas numa relação com a enfermagem, né? Mas você fez uma relação também transversal, né? Horizontal, em várias unidades de produção, né? Compreendendo essa escuta não no núcleo da enfermagem, mais do que isso, processando a intervenção não no núcleo da enfermagem em cada unidade de produção, mas para entender que também há um coletivo organizando aquela unidade de produção, que é papel dessa unidade de produção, desse local, seja pronto-socorro, seja UTI, enfim, como uma responsabilidade de todos para qualificar essa assistência, né? Entendendo que isso também é um agenciamento muito legal de produzir que essa corresponsabilidade, essa responsabilidade compartilhada, seja de uma equipe, né? Então, ela atravessa uma relação de escuta do usuário, atravessa uma relação transversal em cada unidade de produção e é objeto não só de uma categoria ou de um chefe, mas da equipe multifuncional desse serviço, dessas unidades de produção. Então, achei isso bastante interessante. O que você acha? Você acha que eu estou delirando? Você acha que é isso mesmo? Você acha que é um pouco... Não, é isso mesmo, Fábio. A gente viu, assim, o desenvolvimento do trabalho de uma ouvidoria hospitalar, o quanto transforma, né, as relações de trabalho, porque as pessoas, elas não estavam encarando, nem eu, nem assistente social, como profissionais dos seus núcleos de competência, né, e sim como pessoas fazendo parte dessa escuta qualificada e levando para essas pessoas a necessidade de refletir sobre aquela queixa, né? E a gente também criou a cultura do elogio também com os usuários e entre os profissionais, e foi muito interessante isso também. E aí, dependendo das respostas também e das falas dos usuários em relação ao que não estava bem, o quanto que os profissionais também se fortaleciam para falar, olha, tá vendo? Eles também estão enxergando que falta isso, então vamos em busca vamos em busca de ter isso que está sendo solicitado, né? Por exemplo, o usuário, um exemplo, olha, precisaria ter um bebedouro, né, no corredor X e tal, e as pessoas, puxa vida, é mesmo, né? Olha só quanto que pode contribuir. E aí as pessoas não estavam nos vendo como uma supervisão do trabalho deles, e sim para colaborar no processo de melhoria da qualidade daquela assistência, né? Então, a gente viu que mudou muito
transformou muito a visão que as pessoas tinham das queixas, né? Na medida que a gente dava as respostas, os profissionais também, a ouvidoria hospitalar também ouvia os profissionais de saúde. E eles começaram a buscar, né, eu acho que você lembra, os próprios profissionais levando, né, algumas questões que na hierarquia das suas organizações de trabalho não se resolviam, ninguém escutava determinadas coisas. E aí a gente, sim, tem que ter uma coragem, a gente tem que saber criar aí um debate produtivo, um debate positivo em relação às questões. Temos que ser resilientes, porque precisava insistir em determinadas coisas, e aí a cultura organizacional ela vai se modificando, né? E aí as medidas são mais concretas, né? E em termos da superintendência, ele encarava muito como uma ferramenta de gestão, né? Para, olha, podemos melhorar aqui, olha, que isso aqui não é tão difícil de atender, vamos resolver, e assim foi esse trabalho, né? E aí a gente aprende muito com isso, né? E aprende a valorizar quando a gente trabalha em conjunto com outros saberes, que é o que a gente fala do campo e núcleo, o quanto que a gestão ganha com isso, e quanto que nós profissionais ganhamos com isso, né? Então eu vejo, é a mesma forma também quando veio a lei para o Programa Nacional de Segurança do Paciente também, né? O quanto que foi árduo o trabalho, mas que está lá o Núcleo de Segurança do Paciente, e é um trabalho realmente em equipe, ele é pertinente a todas as profissões de saúde, não só de saúde, mas as administrativas, né? Quer dizer, o quanto que é importante para as pessoas que trabalham no serviço de arquivo médico, né, do serviço prontuário do paciente, quanto que é importante quem trabalha no protocolo, e assim por diante. Então, as minhas inquietações, né, eu acho que elas foram respondidas mediante a minha atuação também, no sentido de subverter uma ordem, né, ou de reclamar, ou de se estabilizar como não vamos reclamar que essas coisas não mudam, né? Perfeito. E assim, eu acho que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Como pessoa. Florinha, eu vou aproveitar que você trouxe o tema da segurança do paciente e você abordou essa questão da relação multiprofissional. Para a gente poder abordar um pouco com você, a sua experiência, a questão do trabalho em saúde, a enfermagem inserido nessas questões. Eu queria abordar duas coisas com você. A primeira é o seguinte, eu estou convencido de que o núcleo de enfermagem, o núcleo da enfermagem, a profissão de enfermagem, ela teria um grande potencial para agenciamento de trabalho multiprofissional, trabalho em equipe. Eu tenho a sensação, experiência na assistência como médico, enfim, na relação de gestão, na experiência com você, nesse tema, quando você traz, ainda vinculado à gestão dos serviços, mas a ouvidoria como estratégia de gestão, e o quanto você conseguiu pautar o tema não a partir de uma profissão, mas a partir do conceito, né, que nós desenvolvemos de estrutura, relação profissional de saúde, usuário, acolhimento, vínculo, enfim, algumas categorias que a gente entendeu que ela extrapolava a relação da intervenção enquanto núcleo, mas ela potencializava as equipes olhar para a sua gestão, o seu trabalho em saúde. Mas, voltando aqui nessa primeira questão, o que você acha dessa tese, ou dessa tendência, assim, de, nesse processo da enfermagem no serviço de saúde, ele ser um profissional que ele teria grandes possibilidades de trabalhar uma relação de intervenção, estimulando o trabalho multiprofissional?
como enfermeira, né? Olhando... Exato. Da minha profissão. Esse núcleo de enfermagem, no agenciamento, na coordenação do cuidado, enfim, na gestão do cuidado em saúde, como é que ela potencializaria? O que você acha disso? Então, eu vejo que o enfermeiro e a equipe de enfermagem, ela está presente ininterruptamente dentro do hospital, dentro da rede básica, nas unidades básicas, qualquer serviço de saúde, né? Ela pode ser esse elo que cria vínculos, né, de um trabalho em conjunto. Então, proporcionar reuniões para que a gente possa trazer assuntos, né, pertinentes ao nosso trabalho ou a um problema que a gente tenha dentro de uma determinada ordem e que seja possível pensarmos juntos nas soluções daquelas dúvidas, daquelas situações. Quando você falou da questão da segurança do paciente, né, ele é um exemplo muito grande, é um exemplo muito importante da gente trabalhar situações, né? Por exemplo, vamos tentar trazer na prática uma situação, a questão da prescrição médica, né? Dentro da segurança do paciente, ela é uma atividade, um processo de administração de medicamento, é uma atividade que envolve 3 categorias, né? O médico, o farmacêutico, o enfermeiro e equipe, né? Hoje mesmo, com a questão da informatização das prescrições, né? Precisa ter um processo adequado de conversa, de diálogos dessas profissões, para que realmente, desde a primeira etapa, que é o processo de prescrição, ela seja de forma adequada, até uma dispensação do medicamento adequado e uma administração do medicamento adequado. Se tem alguma situação que não está condizente com o processo seguir de uma forma limpa, vamos dizer, né, sem nenhuma intercorrência, é preciso sentar e conversar e estabelecer quais são os problemas, sem, de certa forma, culpar ninguém, mas trazer uma situação para que a gente, então, consiga resolver da melhor forma possível isso. E aí entra a questão da comunicação, né? A gente precisa saber como conversar com o outro colega, como respeitar os saberes daquele outro profissional e mostrar, né, o quanto que é importante pensarmos juntos a solução de um problema, de uma situação, para que a gente tenha uma intervenção mais concreta, mais assertiva dentro desse trabalho. Não sei se esse exemplo pode estar ajudando no que você está querendo abordar. Sim, acho que sim. Acho que você traz aqui essa ideia, né, da enfermagem participar de vários processos de cuidado, vários procedimentos muito importantes, né, várias relações que possibilitam um encontro individual com os nossos usuários, enfim, enquanto ela consegue participar de vários processos, acho que ela é muito potente para poder, nesses vários processos, articular relações, né, de cuidado, né. Acho que o exemplo da prescrição para mim foi muito paradigmático nesse sentido, né, que ela parte de um núcleo, atravessa uma relação e a enfermagem, né, acompanha esse processo produtivo e o tanto que ela consegue, enfim, ativar nos processos produtivos as várias profissões, os vários núcleos, enfim. Acho que responde super, viu, Flora? Responde super adequadamente. Flora, eu acho que você trouxe temas, acho que esses 2 temas são temas complexos, né? Gestão e trabalho em saúde não são temas simples,
Acho que há sempre uma indissociabilidade da gestão com o trabalho, da gestão com a clínica dos profissionais. A gente aprende, sim, que o modo de fazer gestão influencia, portanto, concluindo, né, no trabalho em saúde das equipes, das instituições, o modo de organizar a gestão, de maneira geral, na enfermagem, nas instituições com outras categorias, enfim, influencia muito no cuidado de saúde. E acho que você trouxe aqui exemplos, experiências de quanto a enfermagem, né, com certo zelo e com uma certa caixa de ferramentas, vai produzindo isso. Podemos entender, né, que qualquer profissão, não só a enfermagem também, mas qualquer profissão, vive numa relação muito desafiadora entre a produção, uma formação do trabalho muito hegemônica, né, hospitalocêntrica, centrado no profissional médico, especializante, fragmentada, procedimento centrado, enfim, né? Acho que a enfermagem, acho que a formação médica, a formação do psicólogo, a formação farmacêutica, enfim, todos nós, toda profissão, acho que é sempre estimulado, né? Ora está aderido, ora tem que fazer os momentos de reforma para poder sair dessa relação. Então, acho que isso é uma questão, né? E eu queria, com essa questão, dizer que isso tudo que a gente fala é tudo muito contra-hegemônico, né? Sim. Nem a enfermagem como um todo, né? Enfim, pensa desse jeito, né? Bem sabemos disso, acho que nós temos várias influências, setor privado, mercado, formação, enfim, e nem as instituições são desse jeito também, né? Onde a gente trabalha. Então a gente faz esse esforço, esse movimento, né, de resistência para poder garantir mudanças. Mas, enfim, eu aprendi muito com você mais uma vez. Acho que eu solicitei, eu demandei para você um tema altamente complexo, eu sei muito bem disso, né? Eu acho que você deu conta super bem de poder traduzir com facilidade o que a gente pensa sobre esses temas, sem necessariamente você trazer esses conceitos tão duros, né? Mas revelando um certo olhar de como a gente poderia produzir mudanças no trabalho, enfim, da enfermagem como desafio para a gestão de trabalho em saúde. Então, eu queria te agradecer enormemente mais uma vez. É uma honra para mim poder compartilhar, poder ficar registrado. Eu tenho certeza que para a nossa equipe de gestão, para o governo do Castelardo, para toda nosso prefeito municipal, tem dado todo apoio, enfim, todo o nossa vontade de fazer mudança. Eu tenho certeza que você trouxe uma baita contribuição. A gente fica honrado demais por essa participação no evento do SUS Paulínia e queria te agradecer, né? Eu já, em algum momento, né, a gente conversou para fora, vir trabalhar com a gente também, aí teve um tanto de pandemia, teve um tanto de coisas, a fora com um monte de atividades e tarefas, mas isso está sempre na possibilidade, viu, Flora, para a gente conversar e você vir nos ajudar de alguma forma. Então, eu queria te agradecer por essa contribuição que você fez para a gente hoje, para o SUS Paulínia, viu? Deixo você nas suas considerações finais. Sim, eu que agradeço a toda a gestão aí da Prefeitura de Paulínia, você como secretária de Saúde, agradeço muito pelo convite. Realmente é um assunto que eu gosto muito, mas para a gente falar em pouco tempo, a gente tem que dar uma pincelada, né? E mostrar assim o quanto que é importante, né, as pessoas conhecerem, né, e trabalharem por um bem maior, que seria o resultado, a entrega de tudo isso, né, que é prestar uma assistência à saúde da melhor forma possível. A gente sabe que não é fácil mesmo, né? Não é fácil, mas o que eu digo, assim, como profissional que atuei
não só na questão direta da assistência, que aí é um trabalho mais formatado e a gente sabe o que a gente tem que fazer para alcançar o que precisa pela especificidade da profissão, mas quando a gente vai e caminhar, né, pelas trilhas aí da questão da gestão, ela é complexa, sim, mas a gente sabe, eu acredito nisso, que é possível transformar. É possível transformar. A gente sabe que tem atores estratégicos dentro da gestão que a gente pode contar e que as ideias podem serem as mesmas e a gente ganha força para a gente buscar essa mudança. Porque essa mudança não é nada além do que se pede os princípios, né, e as diretrizes do SUS, né, que é prestar uma assistência para aliviar o sofrimento das pessoas, né, para que tenha realmente resposta às necessidades de saúde. Então a gente tem que pensar nisso, seja a gente atuando onde a gente tiver que atuar, né. Então eu penso que a enfermagem ela é um grande interlocutor dos processos de trabalho, né, dentro do campo de competência nossa e dentro dos núcleos de competência de cada profissional. A gente precisa sair um pouco daquela visão mais de senso comum, né? A gente precisa ultrapassar isso. E aí eu sei que é árduo, mas eu acredito nas possibilidades de mudança. Então eu agradeço muito, muito quem está nos assistindo aqui. Agradeço novamente a você, né? E por todo esse seu trabalho, por reconhecer, né, as corporações, os campos de atuação de todos os profissionais, quanto que você valoriza, sempre foi assim, não só agora como secretário de saúde, né, então eu tenho muito prazer em conhecer você e, assim, de saber como que você é super atuante e acreditando também na transformação e acreditando em todos os profissionais, então a gente vai e consegue muitas coisas com o perfil de pessoa que você é e profissional que você é. E assim a gente encontra, né, as pessoas e aí a gente vai vendo o quanto que bate as ideias, o quanto que a gente pode ganhar forças para transformar muita coisa dentro do nosso trabalho. Conte comigo onde e em que você precisar, né? Eu vou estar sempre à disposição e também aos profissionais de enfermagem, mais uma vez eu parabenizo e estou aqui à disposição de todos vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Florinha, muito obrigado, parabéns por tanto você relembrou, né, o evento desse momento de síntese aqui da enfermagem. Obrigado, agradeço aí o seu maridão, ao seu filho, por você ter disponibilizado o seu tempo nesse papel tão importante que você nos trouxe também, tá, da família. Um beijo enorme para você, viu? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Fábio, muito obrigada. Até as próximas vitórias. Até. Tchau. Tchau, tchau. Yes.